Olá, você que quer dar um gol na sua vida, eu sou Gilberto Oliveira e quero te explicar o que é esse gol. Todos os vídeos eu falo, o gol é um passo que você tem que dar em relação a superar alguma coisa que você precisa, né? Pode ser na questão da inteligência emocional, pode ser uma limitação física, pode ser uma reabilitação, você precisa se reabilitar, se reconstruir, renovar a sua mente, enfim, pode ser muita coisa o gol. Mas hoje eu quero falar a respeito de uma superação que nós precisamos ter com relação à ansiedade. Olha, ansiedade é um assunto que nós deveríamos falar todos os dias. Por quê? Porque eu não sei se você já percebeu, tem hora que você vai falar e a pessoa que é a ouvinte, né, que deveria te ouvir, porque está na sua vez de falar agora, a pessoa simplesmente ela quer adivinhar o que você vai falar e a pessoa ela te corta. Então vamos supor, você começa a falar assim, então eu acho que você deveria pegar e subir, aí a pessoa já fala, não, mas eu já fiz, e aí te corta e não espera você terminar o que você ia falar. E na maioria das vezes, o que se vê é a pessoa que estava falando dizer assim, mas você nem esperou eu terminar, não era isso que eu ia dizer. Eu falei algo e depois eu ia complementar com outra coisa. Mas você nem esperou eu falar. Então isso mostra que a ansiedade é que faz isso. Você ter a ansiedade de querer já adivinhar o que a pessoa vai falar e já colocar o teu comentário em cima é que faz com que você não tenha essa questão do ouvir muito treinada. E o que é ruim disso? O ruim é que cada vez que nós não ligamos para isso e continuamos cortando todo mundo, não esperando os outros terminar a fala, querendo dar o veredito sem ter escutado os dois lados, nós estamos deixando o nosso cérebro sem o treino devido contra a ansiedade. Eu não sei se ficou claro, mas você está perdendo a oportunidade de treinar o seu cérebro para não tornar você uma pessoa ansiosa, certo? Se precisar facilitar mais ainda, eu quero dizer o seguinte, toda vez que você pensar nisso que eu estou falando e você esperar a pessoa terminar de concluir tudo que ela tem para falar e ainda, se for o caso, perguntar, você concluiu? Sim, então agora deixa eu te falar. Você vai estar treinando o teu cérebro a ter menos ansiedade, a ter menos essa questão de querer passar a perna na frente, entendeu? Porque aí com certeza você vai tropeçar e vai cair. Então, por que é importantíssimo nós treinarmos o nosso cérebro contra a ansiedade? Porque quando você não tem ansiedade, as decisões elas são tomadas de maneira mais assertivas. Você acaba não tomando decisões também precipitadas, porque a pessoa que é ansiosa, ela tem uma tendência natural a tomar decisões precipitadas, porque a ansiedade é tanta que ela quer tomar a decisão rápido, e tomar a decisão rápido não deixa de ser tomar uma decisão precipitada. E nós sabemos que quando a gente toma decisões precipitadas, sem pensar o tempo devido, sem deixar com que o tempo nos mostre alguns fatores, nós acabamos errando. E quem é que quer errar? Ninguém quer errar. Então, pense nisso que eu estou te falando. Comece a treinar o teu cérebro a ter mais
um condicionamento mesmo nessa questão contra a ansiedade, né? Eu pediria até que você pensasse na sua paciência, né? Que a paciência às vezes também influencia nisso. Quando a gente não tem paciência de esperar o outro terminar de falar, nós também acabamos indo em direção à ansiedade de querer falar rápido porque não teve paciência. Então é uma mistureba toda. Isso faz com que você perca oportunidades, faz com que você desconstrua laços de amizade, de relacionamentos, porque o marido que não consegue ouvir a mulher e já sai falando, a mulher que não consegue ouvir o marido já sai falando, tem uma probabilidade grande aí de estar gerando brigas, confusão, né? Então nós temos que ter essa serenidade, tanto no falar, pense bem quando você estiver falando, treine o seu cérebro a falar um pouco mais devagar. Você vai falar assim para mim, mas num mundo onde tem um monte de ansiosos, se eu falar um pouquinho mais devagar, pensando mais, raciocinando mais, nossa, eu vou estar contribuindo com eles? Sim, porque quando o ansioso te atropelar, você dá essa dica para ele e diz assim, olha, você tem que esperar as pessoas falarem, você tem que esperar as pessoas concluírem o raciocínio delas. Claro e evidente que numa questão onde, vamos supor, no ambiente profissional, aí a gente tem que ser um pouco mais acelerado, mais dinâmico, né? Mais sucinto, mais objetivo. Porque senão também você vai começar a explicar as coisas para as pessoas e começa a demorar para falar, e isso vai fazer com que você seja mal interpretado no sentido de que a pessoa não é dinâmica, tem que ser jogo rápido. Então é assim que funciona. Mas no seu dia a dia, onde você não tem as obrigações do seu trabalho, as metas a serem cumpridas com rapidez, tente falar um pouco mais devagar, principalmente na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com suas amigas, com seus amigos, e você vai ver que isso vai te dar um tempinho a mais para raciocinar e evitar que nós caiamos no problema de falar besteira, né? Caiamos, eu não gostei dessa palavra. Vou mudar, ok? Que nós acabamos falando besteira, né? Se a gente fala muito rápido, sem pensar, e aí você fala, caramba, eu não pensei que a pessoa está passando por situação tal e falei aquilo, pegou mal. Então, mais raciocínio, menos ansiedade e mais acerto, ok? Essa é a dica que eu dou para vocês contra esta bendita ansiedade. Se você for ler, estudar um pouco, você vai perceber que a ansiedade é que acaba nos levando para uma depressão. Em muitos casos, a ansiedade nos leva na direção da depressão, porque a pessoa ansiosa, ela começa a ter inúmeros problemas, inúmeros distúrbios. E outra coisa que eu também estudei é que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos não é só o celular, porque tem gente que só fala do celular, mas é qualquer coisa, tablet, computador de mesa, qualquer coisa que você for pensar, que você fica ali olhando por muitas horas para uma tela, você com certeza está gerando mais ansiedade para aquela pessoa. E os estudos até explicam o porquê. No celular, por exemplo, nós ficamos, na maioria do tempo, se você fizer um estudo detalhado sobre como é o uso do celular, né, o que você acaba realmente usando. Existem aplicativos
Você não precisa contratar uma grande empresa para fazer esse estudo. Existem aplicativos que você baixa no seu celular e ele vai dar exatamente quantas horas ou quantos minutos você usou cada aplicativo. Sensacional, né? Ou seja, é um relatório customizado. É um relatório customizado sobre o seu uso. E se você baixar esse aplicativo e pegar esse relatório, você vai perceber que a maior parte do tempo você fica onde? Nas redes sociais. E as redes sociais, elas são muito legais. A gente conversa, bate papo, vê foto dos outros, vê a vida dos outros, ok, tá bom, é lazer. Porém, elas têm uma característica que é você postar algo e querer ver se alguém já curtiu e querer ver se alguém já comentou, né? Se for no WhatsApp, as pessoas querem mandar a mensagem para outra e querem ficar esperando aparecer que a outra já está digitando para te responder. E em muitos casos, se a pessoa não responde, devido a essa ansiedade que está dominando aí o nosso mundo, né? Não é uma coisa específica de um país, o mundo inteiro está assim. A pessoa já questiona, e aí, você não vai me responder? Ô, e aí, me deixou no vácuo? Isso é para os mais jovens que eu ouço. Pô, fulano me deixou no vácuo, ciclano não me respondeu, não dá bola para mim. Então você vê que acaba entrando até num contexto de que porque a pessoa não me respondeu, ela não gosta de mim. E às vezes não tem nada a ver, a pessoa está ali com uma outra questão, né? Não tem nada a ver com você. Por isso que eu estou dizendo que essa questão da ansiedade é muito importante no sentido da gente prestar atenção nela e não deixar ela entrar na nossa casa sem que realmente a gente faça um esforço tremendo para não ter ansiedade, tá bom? Isso daí é muito importante que você fique de olho e a partir de hoje você possa prestar bem atenção a respeito da ansiedade, ok? Chegamos, vamos nessa, bom dia para você, gol na sua vida, pensa aí em alguma coisa que você precisa fazer, tá? E vamos dividir para conquistar. Como que é isso, Gilberto? Dividir para conquistar é assim, você pega algo que você tem para fazer e você divide isso em etapas, em várias coisas que vão chegar nisso que você quer fazer. Então, se você precisa, por exemplo, arrumar o seu quarto, faça a arrumação de uma gaveta. Se você precisa ler um livro, leia 10 páginas. Eu sempre ensino que você faça as coisas assim, rasgando em partes para você conquistar. E eu chamo isso de dividindo para conquistar, tá bom? E aí você vai ver que você vai dando um gol por dia, um passo por dia. E quando você dá um passo por dia, a tendência é que ao longo de vários dias você conquiste os seus objetivos e alcance o que você quer. Gol! Superação sem limites.